não acho que você está fazendo política se você não repensa um sistema carcerário, se você não repensa a própria guerra contra as drogas. Se você não pensa nisso, você não tá olhando pra favela. Pra quem você tá fazendo essa política? Quem é o seu povo, então? Eu sou de Queimados, que é na Baixada Fluminense, bem longe daqui. É quebrada? Então, mais ou menos. Era uma zona rural, 100% roça, assim. E aí, com o tempo, sei que teve muita influência das UPPs também, no Rio de Janeiro. A galera começou a migrar pra lá. E aí virou uma favela. A gente lá em casa sempre teve muito esse negócio de, tipo, trabalhar, assim. Sempre foi algo muito valorizado na minha família inteira. Então, desde pequena, assim, quando eu era mais nova, eu dava aula, tipo, de explicadora pra crianças mais novas que eu. Ajudei meus pais também a vender roupa no brechó, na feirinha lá e tudo mais. Mais tarde, eu fui virar transista. Aí eu fui transista por 3 ou 4 anos. E comecei a fazer música já sendo transista ainda. Então, tipo assim, aqui no Rio, né, que foi o primeiro lugar que minha música bateu, foi muito engraçado, porque eu ia fazer trança nas pessoas e elas me conheciam já enquanto Ebony, e aí eu tava lá como transista, assim. Como que ser uma mulher preta de São Simão, de uma favela, moldou a forma como você entende a política? Eu acho que foi muito necessário para eu me entender enquanto cidadã, enquanto negra também. Por ser adotada por pessoas brancas, muitos debates, assim, para mim não faziam sentido. Digo isso com muito pesar, desculpa. Mas eu era, tipo, bolsomito e tal, quando eu era, tipo, 2013, assim, que eu era crente. Tem todo esse lance, né? E quando você é uma pessoa negra dentro desses ambientes, assim, é muito mais fácil de você se confundir sobre o motivo que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem, sabe? De forma geral, assim, sobre tudo. O primeiro passo foi eu entender que eu era pobre, e o segundo passo foi entender que eu era preta, que aconteceu depois. O terceiro passo foi eu entender que a sociedade não é necessariamente justa com as pessoas. E assim, foi sendo em etapas, mas eu acho que isso tudo começa por eu estar onde eu tava, por eu ser como eu sou, por eu ser olhada para as pessoas da forma que elas me olham, sabe? Se essas coisas não tivessem acontecido, eu nunca teria chegado nessa conclusão. Eu vi você falando sobre isso numa entrevista, sobre como o preconceito social e de classe te atravessou perceptivelmente antes do racismo. É. Porque onde eu moro na Baixada, todo mundo é majoritariamente negro ou pardo. Tá. Não tem alguém pra gente fazer comparação. Tipo, não tem alguém branco. Ele é muito raro na Baixada. Ele existe, vai ser o menino que todo mundo chama de russinho, sei lá. Mas ainda assim, todo mundo é pobre, entendeu? Então, só quando eu comecei a ter acesso à Zona Sul, que é algo que majoritariamente a Baixada não tem, o Rio de Janeiro é praticamente feito pra gente não ter acesso à Zona Sul e a esses lugares, que eu fui entendendo que, tipo, por que todo mundo aqui é branco, se lá na Baixada quase não tem branco? Por que todo mundo aqui é rico e branco e na Baixada todo mundo é pobre e preto? E aí eu fui pesquisando na história e descobri que tem várias coisas que me mostram por que isso tá acontecendo. E foram conclusões que eu fui chegando sozinha, basicamente. As violências sociais que te atravessaram primeiro, você continua sendo violentadas por ela, por ser quem você é, por vir de onde você veio? Depende, porque eu sofri muito ataque online quando eu comecei, da minha aparência, do meu dente, do meu tom, do meu cabelo. Então, assim, eu me coloquei num lugar mental de, tipo, cara, isso é internet. As pessoas estão, tipo, fazendo isso porque elas não fariam pessoalmente. Mas, assim, socialmente, eu sinto que hoje em dia é diferente. Quando você é negro, você quase que sente o que as pessoas estão pensando quando elas olham pra você. E quando eu era mais jovem, eu sentia que era isso, eu era uma neguinha, entendeu? Ela tá ali, manda ela parar ali, tipo no Maracanã, que tem muita dura no Maracanã quando você vem descendo de Belford Roxo, né? E eu morei no Mandela, então tinha muitos policiais ali, tipo assim, teve um que fez assim pra mim: ô escurinha, vem aqui. Aí depois falou: não, isso aqui é uma revista padrão aleatória. Nesse lugar eu não me sinto mais assim, porque hoje em dia as pessoas olham pra mim e pelo fator social do celular que eu tenho, de como eu tô vestida, de como eu falo, de como eu me porto, causa, tipo, uma certa confusão nessas pessoas. Eles não me colocam no lugar de uma neguinha mais. É tipo, quem é essa menina? Eu não posso tratar ela mal porque vai que ela é alguma coisa. Entendeu? Então eu sinto essas pequenas nuances, assim. Não diria que tô isenta do tipo de violência racial e social, mas eu consigo perceber
as pessoas me tratando diferente. Tenho a pele escura, busco ter clareza nos meus versos. Pode olhar pra bunda que ela em minha mente vem de berço. Meu pai dizia, tudo nessa vida tem um preço. Eu não entendia, mas tô atraindo o que eu mereço. Tudo que eu fazia vai voltar pra mim, nega, eu aceito. Todo dia é dia de acordar e fazer direito. E você sabia, até dormir eu faço o meu dinheiro, eu faço o meu dinheiro. Vamos falar sobre o Bolsonaro, então. Vamos falar sobre o Bolsonaro, né, cara? O que tá acontecendo? A gente tá pelos últimos 4 anos vendo o avanço da extrema-direita. Como que esse período afetou você? Cara, foi bem doido. A minha família é majoritariamente crente. E eles fizeram, tipo, churrasco quando o Lula foi preso. Eles iam de casa em casa, tipo, você vai votar no Bolsonaro, né? E meu pai, ele é o cara que, tipo, vai te dar bom dia e gritar assim: eu ajudei a fundar o PT no Rio de Janeiro. Assim, acho que qualquer pessoa que tem esse entendimento de rede social, de como funciona essa organização em massa que tem dentro desses ambientes, assim, iria ver que a estratégia que o Bolsonaro usou foi impecável. Porque a primeira coisa que eu ouvi dele foi ele falando assim, se você não quer ir pra cadeia, é só tu não estuprar e tu não roubar, porra. Ninguém quer roubo. Exatamente. Ninguém quer estupro. Exatamente. E aí, isso foi se estendendo pra vários níveis. Tipo assim, você pode ver que no Rio, por exemplo, na época de eleição dele, as pessoas que mais apoiavam ele estavam dentro de comunidade. E aí você pergunta, por que isso? Porque elas concordam com o que ele fala? Não, eu odeio fazer isso de colocar as pessoas que vêm do mesmo lugar que eu, que são faveladas e pretas, como tipo assim, não teve acesso. Mas ele não sabe, não tem como ele saber. Não é isso, mas a gente tá falando de um mecanismo, de um algoritmo que é programado pra fazer isso, de uma campanha política que foi pensada pra isso. Então, tipo assim, não é também como se fosse culpa das pessoas essas informações não chegar pra elas, sabe? E o que eu percebi trocando ideia com algumas pessoas que são de comunidade, que são mães, ou que às vezes até perderam o filho delas para a guerra contra as drogas, por exemplo, eu quero segurança. E ele parece que vai dar isso. Tanto que hoje em dia a gente tem muitos arrependidos que viram que não deu. Eu entendo o povo de massa, de base mesmo, a galera assim, que votou no Bolsonaro, porque eu não acho que venha do mesmo lugar que a galera da Barra que vota no Bolsonaro, entendeu? Eu acho que as intenções de voto deles são diferentes. Você acredita na política institucional, nessa política dos políticos? Tipo, essa é uma construção política que faz sentido pra você e que você acha que pode transformar o modo como as coisas são? Não, eu acho que tem que ter uma reforma, tipo, 100%, assim, tá dando errado. A gente tem vários lugares cinzas dentro da nossa Constituição. Eu, particularmente falando, não acho que tenha um partido que vai ser o salvador do Brasil, que vai salvar o Brasil. Acho que a política foi feita de homens brancos para homens brancos. Não me inclui nela. Entre esquerda e direita eu continuo preta. Sueli Carneiro disse isso. Pra gente realmente ter uma mudança, a gente precisa de pessoas negras e de mulheres e de pessoas LGBT. Porque quando você é colocado desde cedo num lugar de opressão, acho que te ajuda a ter empatia, sabe? Então acho que falta botar essas pessoas lá e entender por que elas não chegam lá, por que quando elas estão chegando elas morrem. Eu, enquanto pessoa negra, vou votar no Lula, mas eu não acho que ele pode ter o mesmo posicionamento que ele teve com as periferias e com as pessoas negras. Ele fez grandiosas coisas pro povo trabalhador brasileiro, mas eu não acho que você está fazendo política se você não repensa um sistema carcerário, se você não repensa a própria guerra contra as drogas. Se você não pensa nisso, você não tá olhando pra favela. E a favela já é, por si só, muito excluída desses debates. Quando você governa para pessoas que não entendem ainda o que significa você, de fato, colocar o que é uma UPP, por que tá no meio de uma comunidade, por que tem 3 UPPs próximas uma da outra, não tem uma escola, não tem um hospital? Pra quem você tá fazendo essa política? Porque quem é o seu povo, então, sabe? Vem cá, filha! Você se sente representante de uma ideia, um lugar para onde as pessoas podem olhar para encontrar referência? Sim, eu já me senti mais, assim. Lembro que quando o trap tava chegando, né, entre aspas, chegando no Brasil, eu me sentia mais nesse lugar do que hoje em dia. Porque, por exemplo, quando eu ia procurar essas referências, eu não tinha. E hoje em dia, quando eu procuro, eu vejo que tem. Porque nunca foi sobre mim, assim, só sobre mim, sabe? Eu queria que todo mundo que fosse uma mulher negra e que quisesse ver o que mulheres negras estão fazendo, tivessem muitas opções. Saber que a gente pode ser qualquer coisa mesmo. Padrão de beleza igual Nicki Minaj, eu sou a ex na minha
minha cabeça quando eu penso em nine, nine. Tô pisando nessas cobras, a minha vida é assim.